Bom dia, povo escolhido de Deus, tudo bem? Vamos lá no nosso estudo de Mateus. Esse aqui é um estudo que a gente vai falar sobre os temas que estão em cada capítulo. Não necessariamente a gente está começando versículo a versículo. O intuito do coração aqui é que sejam lançadas sementes no reino de Deus e que você também se inspire a estudar. Os comentários estão abertos aqui embaixo. É o desejo do meu coração que você seja um participante dessa obra também, que você possa acrescentar aqui embaixo qualquer coisa que você achar relevante sobre o capítulo 1. Nós estamos aqui no capítulo 1, onde a gente vai falar sobre a genealogia de Jesus. A gente está continuando, a gente começou lá atrás falando sobre a promessa de Gênesis 3,15, que vai puxar todo esse assunto aqui. Então, quero convidar você para ser um participante. E se você não é um leitor da Bíblia assíduo, eu te convido a ler a Bíblia todos os dias. Um capítulo, um versículo, começa do seu jeito. O importante é que você não pare de estudar a palavra de Deus. É muito importante você ler todos os dias, ganhar esse conhecimento, esse crescimento. Quando a gente é salvo pela graça de Deus, pelo favor de Deus. Não somos merecedores de nada disso. E Deus te alcança quando você não conhece Ele. Mas a partir do momento que você conhece Ele, reconhece Ele como Salvador, reconhece Ele como Senhor, é necessário que você comece a aprofundar na palavra de Deus, para que você venha conhecer mais de Deus. Não é para você saber mais, para você ser um sabichão, uma pessoa que sabe tudo, mas é que você venha amar a Deus pelo que Ele é e a profundidade de ensinamentos que tem para o seu crescimento. E sim, para você poder edificar a vida de pessoas. Eu estou aqui muito feliz, eu estou velhinho já, 43 anos, eu estou aqui me sentindo um Paulo, é claro que bem menor no conhecimento, mas com um jovem aqui, é o Felipe, ele já me ajudou no primeiro capítulo e eu conto muito com a ajuda dele para a gente estudar Mateus inteiro, até para a gente seguir uma linha de raciocínio aí. E o Felipe já está aqui se preparando para a gente começar esse estudo aqui. A gente está no formato de podcast, mas porém não é um podcast, não é um programa de perguntas. E aí, Filipão, bom dia, Deus te abençoe. Que tal você começar orando aí para a gente? Com certeza. Aleluia, bom dia. Bom dia para quem tá assistindo a gente, para quem está ouvindo. Eu tenho essa cara de jovem, porém não sou tão jovem, pode se enganar um pouquinho. Vamos começar assim. Qual a idade, Felipe? 28. 28, tá jovem, perto de mim tá jovem. Beirando os 30 aí. Mas vamos dar prosseguimento. Feche seus olhos, vamos orar juntos. A oração em unidade ela é muito poderosa em seus efeitos. Pai, obrigado por mais um dia. Pai, obrigado por tantos livramentos que nós nem podemos contar. Obrigado pela tua misericórdia nos acompanhando. Pai, obrigado pelo seu favor imerecido. Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, espírito de sabedoria, de compreensão da tua palavra, para que nós possamos conversar, para que nós possamos ensinar e para que nós possamos aprender um pouco mais sobre ti, sobre o teu reino. Pai, conseguimos desfrutar dos tesouros que o Senhor tem preparado para nós em cada versículo, em cada linha, em cada capítulo do Evangelho de Mateus. Pai, obrigado pelas vidas que serão tocadas, primeiro pelas nossas, que já têm sido transformadas pelo poder da Tua Palavra, mas também pela vida de todos aqueles que vão ouvir, que vão meditar e que vão colocar em prática tudo aquilo que temos transmitido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Filipão, para ser sincero, eu nem lembro muito o que a gente falou na semana passada, mas eu sei que a gente tocou em Gênesis 3,15, onde era a profecia, correto? Correto. Que eu creio que traz todo o desenrolar depois da queda da humanidade para o homem. E a gente falou sobre também o plano de redenção, correto? Então foi
os 3 pontos que a gente tocou semana passada e vamos continuar. Nesse episódio aqui, eu queria que a gente pegasse as 4 filiações de Jesus que estão aqui no primeiro capítulo. Então, primeiro, vai falar sobre... Vamos falar de Jesus como filho do homem mais um pouquinho, só focando nisso. Quando fala filho do homem, é uma maneira que Jesus vem identificar com o ser humano. Sim. Eu nunca escutei, pelo menos nos estudos, mas eu lembro de Gênesis 5, onde vai falar da criação do Adão, que é a palavra Adão, que é a palavra humanidade, porque Deus ele não formou Adão e Eva, né? Ele formou Adão e tirou Eva de dentro dele. Então, Deus criou a humanidade. Sim. E Deus não deu o nome a Eva, é Adão que deu o nome a Eva. Então, Deus criou a humanidade. Então, vem disso, do Jesus sendo o filho do homem da humanidade. Mas também o capítulo 1 ele é repleto de profecias. É um caminhão de profecias. E filho do homem é uma profecia. Você lembra aí qual profecia que fala a respeito do filho do homem? Está lá em Daniel, sobre o ancião de dias. Não é? É o 7, se não me engano. É o Daniel 7, onde vai falar daquela profecia de Daniel 7, versículo 13 e 14, onde fala do ancião de dias, Daniel 7,14, que o ancião de dias se refere a Deus e fala lá também sobre o filho do homem. Então, eu estava olhando as minhas visões noturnas e eis que vinha com as nuvens do céu como filho do homem. Olha aí que legal, agora que as nuvens do céu tem uma outra referência também no Evangelho. E dirigiu-se ao ancião de dias e trouxeram para a presença. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino tal que não será destruído. Ou seja, juntou até com o filho de Davi, né? Com certeza. É bom que a gente comece falando sobre o filho do homem, que foi a deixa da semana passada. Porque o filho do homem vai representar aquele homem que foi escolhido por Deus, que foi gerado por Deus, agora para resgatar a humanidade. Jesus vem como o filho do homem, que seria o descendente de Eva. Não como um filho de homem ou mais um filho de homem, mas como o filho do homem, como aquele que foi prometido desde lá de trás, desde Gênesis agora, para conseguir cumprir o plano de redenção. Porque o que é muito interessante, e que eu já ouvi muito de pergunta, acredito que você também já deva ter ouvido, é por que Deus não simplesmente, se ele queria salvar o homem, por que ele não simplesmente salvou? Por que ele não simplesmente abriu sua boca e falou, não estalou o seu dedo e aconteceu? Por que foi necessário que viesse Jesus, Filho de Deus, um homem, para morrer por nós? Então é muito interessante que essa filiação de Jesus como Filho do homem vai responder e vai sanar essa dúvida, como sendo necessário que um justo viesse para morrer por aqueles que pecaram sem ter cometido pecado, para que fosse cumprido o requisito da lei e que um homem agora recuperasse de Satanás o governo para dar mais uma vez aos homens. Legal. E agora eu lembrei, a gente falou que se viesse pela semente de um homem, de José no caso, esse homem viria contaminado, e seria um cordeiro com mácula, né? Um cordeiro sem mácula. E aí já junta no segundo filho, que é o Filho de Deus, que aí agora é o Filho de Deus gerado em Eva e fazendo esse encontro de filho do homem e filho de Deus também, 100% Deus e 100% homem. O que você acrescenta aí a respeito de Jesus como Filho de Deus? Aqui a gente está falando já do final de Mateus, na verdade, né? Onde vai falar do nascimento e vai falar também que ele é o Emanuel, que tem a ver com uma profecia. Sim. Também, que dá aí no versículo 23. Então é repleto aí de profecias.
Deus conosco, com certeza. É legal porque, assim, era necessário que o Cristo fosse homem, mas que o Cristo também não fosse homem. Porque se ele fosse somente homem, foi o que a gente conversou da semente. E o legal é o que está escrito em Tiago 1:13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. É muito interessante porque todo homem ele já nasce com esse decreto de ter essa concupiscência maior, de ter essa semente do pecado, essa semente de Adão, sempre com os desejos, sempre com concupiscência, sempre olhando aquilo que é mal e desejando, que foi essa raiz, esse resto, essa herança que Adão passa a todos os seus descendentes. Então isso só é quebrado quando Deus entra na equação, quando ele é a semente formadora. E foi o que a gente comentou, que você mais uma vez ressaltou, que a gente comentou na semana passada, de não ter a semente de José, de não ter passado para frente, de não ter passado para Jesus a semente do homem, no sentido de aquele pecado original, aquele pecado de Adão. E por isso que era necessário que fosse filho do homem, mas ao mesmo tempo fosse filho de Deus. Sim, então necessário ter um nascimento. Sim. Nascimento do Cristo. Então tem várias profecias que dizem respeito a isso. O Mateus 1:23 tem outra profecia que eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Isso aqui é incrível, que não é mais Deus escolhendo um homem para trazer o seu espírito para fazer uma morada, mas agora é o Cristo nascendo para cumprir uma promessa. Então agora o Cristo andando no meio de nós, e futuramente, depois da sua ressurreição, é Deus conosco, é o Cristo dentro de nós, cumprindo aí uma profecia a respeito de Jesus como o Filho do Homem. Então, o nascimento de Cristo ele foi prometido também que iria vir numa época terrível, numa época. Eu lembro lá em Isaías vai falar, antes de falar que havia um maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o Deus da eternidade. Escreve aí, gente, fugiu aqui agora. Está lá em Isaías 9. Mas um pouquinho antes vai falar sobre uma terra onde estava precisando mesmo de salvação, de um povo específico que estava precisando de salvação. Sim. Não é à toa que o Cristo vem e ele começa a pregar ali na região de Tiberíades, que é a região ao qual tinha sido profetizado. Então, nascimento de Cristo vai falar a respeito de quê? Do Natal, que por muitos é mal entendido, até por uma cultura pagã, que vem o Santa Claus e essa origem nórdica, que confunde a cabeça do povo. A pastora Célia tem até falado dos entulhos que a gente coloca na cabeça das crianças, em respeito a Natal, em respeito também a uma Páscoa que não é a Páscoa original, e vai inculcando na cabeça das pessoas. E eu vejo até quando a gente vai pregar o evangelho para uma pessoa que tem essas culturas, essas raízes da família, a dificuldade que esse tipo de pessoa tende a aceitar uma nova mensagem, porque fala, não, sempre cresci com essa mensagem, eu sempre escutei isso, então eu não quero escutar outro tipo de coisa. Você conhece pessoas assim, convive com pessoas? São sofismas, né, que ao longo da vida a gente acaba recebendo, porque nós crescemos em uma sociedade, entre aspas, cristã, onde tem alguns ensinamentos ali, mas que muitas vezes são sofismas. E o que são sofismas, para quem não sabe? Sofisma é uma meia-verdade, é uma verdade com algumas gotas de mentira. E é o melhor jeito de se envenenar alguém. Porque se você pega um prato que só tem veneno, ninguém come. Você pega um prato que está todo podre, ninguém se alimenta dele, ninguém pega daquilo para receber. Mas se for um prato realmente bonito, vistoso, se for realmente um prato saudável, todo bem balanceado, mas só com umas gotinhas de veneno,
A pessoa come e muitas vezes não sente nenhum gosto, não consegue nem perceber que ali tem alguma coisa que vai trazer morte. E é o que a gente vê muitas vezes. Esses entulhos são literalmente isso. São pequenas gotas de mentira que vão criando algumas coisas nos corações que torna mais difícil, que torna resistente, que torna um coração realmente duro para receber de verdades, para receber de transformação, de receber de vida e de deixar os velhos hábitos para trás. Torna uma caminhada mais penosa, uma caminhada mais dolorosa, mais difícil essa transformação. Sim. E ligado a isso também, Jesus como o Filho de Deus, já vem nessa sequência, já está ali junto o Filho do Homem, o Filho de Deus, e agora a gente vai entrar aqui, que é o quê? Jesus Cristo, o Filho de Abraão. Vou falar de Abraão primeiro. Ele é o filho da promessa. O que a gente pode falar sobre o filho da promessa, o filho prometido? O que é incrível em Abraão é como ele andou com Deus, quantas coisas Deus comunicou a ele, o quanto Deus, se eu posso ter a ousadia de usar essa palavra, o quanto que Deus confiou nesse homem. Isso é uma coisa quase que absurda. Quando a gente pega, se eu não me engano, é em Gálatas, que vai falar que o evangelho já havia sido pré-anunciado a Abraão, é muito legal quando em Gênesis 12, no versículo 1, quando a gente vai falar de Deus chamando a Abraão para uma terra, a gente sempre gosta de falar de Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que enfim eu te mostrarei, te farei pai de multidões, olha para as estrelas do céu, olha para a areia da praia, você consegue contar, tão numerosa assim será a sua descendência, e a gente esquece do que talvez seja a promessa mais poderosa e a promessa mais importante que tem nesse chamamento de Abraão, que é no 3, Gênesis 12, 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E nós sabemos, mas vale ressaltar, claro, que somente o judeu, somente o hebreu, seria diretamente abençoado por causa da descendência de Abraão. Vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó, vem os 12 filhos de Jacó, vem ali Moisés, vem toda a descendência de hebreus, toda a descendência que mais tarde nós chamaremos de judaica por causa da tribo de Judá, mas que eles vêm e eles têm aliança com Deus. Eles fazem um voto com Deus. Eles recebem a lei de Deus. E a partir desse momento só eles poderiam ser abençoados. Deuteronômio 28, se eu não me engano, vai falar sobre todas as maldições que teriam para aqueles que quebrassem a lei, mas também falava de todas as bênçãos que eles teriam se mantivessem a lei, se guardassem a lei. Eles tinham aliança com Deus. Mas Gênesis 12 fala que todas as famílias da terra seriam benditas por causa de Abraão, por causa da obediência dele, por causa da rendição dele. Então é muito interessante, muito sutil e muito tremenda a forma como Deus já estava pré-anunciando o evangelho muitos milênios antes disso acontecer. Já falando que por causa de Abraão, nós hoje gentios, nós hoje distantes do povo judeu, do povo hebreu, poderíamos também receber daquilo que Abraão recebeu. Legal. Obrigado. Legal demais. Agora, você falou, Deus escolhe esse povo porque Deus tem que cumprir uma promessa que ele prometeu a Abraão. Então, na verdade, ele vai mostrar através desse povo que ele está cumprindo a promessa dele. E aí ele vai passar por Abraão, pelo seu filho Isaac, mas sempre falando, até em Isaac também fala, sua descendência vai abençoar toda a terra. Isso seria impossível acontecer na vida do Isaac. Então, ele vai falar que ali tem uma promessa, mas o próprio capítulo 1 vai mostrando mulheres que vão entrando também. Sim. Pela graça. Então a graça ela sempre existiu de Gênesis a Apocalipse. Apesar de Deus escolher um povo para mostrar que iria cumprir uma promessa, inclusive trazendo Cristo através desse povo, mas não deixou de salvar em nenhum momento os gentios na sua palavra, como a Raabe, como Tamar, como Ruth, que é uma moabita, mas também que é um parente de Abraão, isso. Distante, que ela vem da descendência de Ló, a Batseba, que
segundo alguns estudiosos, diz que ela pode ser israelita, mas por causa do hitita Urias, ela também é uma estrangeira, mas Deus agora cumprindo em Maria, que é dessa descendência também, juntamente com José. E que legal como Deus faz para salvar todo mundo pela graça. E foi a grande confusão, eu acho, dos líderes religiosos, eles achando que seriam salvos sem ser pela graça, que seriam salvos somente por ser filhos. E aí Paulo vai explicar de uma maneira incrível em Romanos 11, que no meu entender é uma grande fonte de confusão de várias pessoas, que é o quê? Ele fala ali em Romanos 11, eu vou endurecer o coração do israelita, do judeu, eu vou endurecer. Para quê? Para que ele possa ser salvo pela graça. Porque se ele não endurecer o coração do judeu, ele não vai ser salvo pela graça. Mas Deus vai endurecer o coração do judeu porque ele nunca tinha reconhecido essa graça de ter sido um filho eleito, um filho escolhido, mas que dependia também da fé dele. Então agora os fariseus eles estavam se achando, já nasci como israelita, eu não preciso de fazer mais nada. Eu não preciso ter uma graça. Não é um favor. Eles estavam trocando o favor que Deus estava dando como tipo assim, uma obrigação de Deus. Eu vejo até quando os filhos falam com os pais, tipo assim, eu vim no mundo, mas a culpa é sua. Então, olha só como é que interessante. A pessoa não entende que é um favor de Deus. A pessoa fala, eu não pedi para vir ao mundo. É um favor de Deus. O nascimento do ser humano é um favor de Deus, é uma graça de Deus. E porque você nasce de uma mulher, você tem um pai, mesmo que você não conheça seu pai, mesmo que você não conheça sua mãe, não quer dizer que você não recebeu uma graça, em primeiro lugar, de Deus. Então aí tem um ensinamento para a gente tem que ser grato a Deus. Indiferente a gente tenha crescido com o pai, ou tenha crescido com a mãe, o nosso Deus, ele é o criador de todas as coisas e ele quis nos criar, ele quis nos formar, ele quis nos trazer ao mundo para nos dar um propósito. Então, o que eu estava falando da questão do filho da promessa, muitas pessoas pensam assim, não, alguns são eleitos e outros não. Infelizmente, até eu conheci uma menina que ela está adepta ao lesbianismo e a defesa dela é essa, não, eu nasci porque eu já sou condenada desde que eu nasci. Então, tipo assim, eu não fui escolhida por Deus, porque se eu tivesse sido escolhido por Deus, eu não ia ter essa opção sexual que eu tenho aqui agora. E isso atrapalha a pessoa, é claro que isso faz parte do pecado, da raiz dela, reconhecer que ela é uma pecadora e que ela pode ser salva independente do seu pecado, independente das suas falhas, que nós todos somos falhos e todos alcançamos a graça de Deus justamente porque não merecemos. Mas ela faz questão de lembrar sempre, não, eu sou uma pessoa, eu conheço a palavra, eu já nasci determinada à morte, porque eu não fui escolhida por Deus. E isso é uma confusão incrível, mostrando que o quê? O filho do promessa, agora a gente vai para Gálatas 4, é todos aqueles que creem e têm a fé de Abraão. Isso. É incrível que Gálatas 4 vai dizer exatamente, para que a promessa de Abraão alcançasse também a nós. Por quê? Qual que foi a principal bênção de Abraão? Primeiramente, essa promessa do que o Cristo viria, mas também a fé, porque Abraão foi o pai da fé. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça, lhe foi creditado como justiça. A principal herança que nós temos hoje de Abraão é a fé, e exatamente conecta totalmente nisso, porque nós somos salvos mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos porque cremos, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então a salvação ela é completamente atrelada à fé. Eu creio que é exatamente isso. Para os judeus se torna tão difícil porque eles receberam os mais de 600 mandamentos e eles passam agora a viver por eles. Aquele que guardar um só desses mandamentos, aquele que guarda a lei vive por todos eles, e se quebra só um se torna culpado de todos eles. Então é muito interessante porque na visão dele era, eu sou israelita, eu tenho a minha circuncisão que marca a minha aliança com Deus, eu recebi a lei, então agora eu preciso guardar essa lei que eu alcanço salvação. É exatamente aonde entra o favor de Deus, porque a lei ela não veio
literalmente para isso. Ela veio também para ser esse canal abençoador, mas ela veio para evidenciar como que era impossível ao homem alcançar a justificação própria, como era impossível ao homem guardar todos os mandamentos que estavam ali, e que se ele quebrasse só um, ele se tornaria culpado de toda a lei. Então agora era necessário que Cristo viesse, mostrasse que a salvação era pela fé, essa promessa que foi dada a Abraão, que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra, uma promessa que não falava de lei, uma promessa que não falava desses mandamentos, claro que extremamente importantes, extremamente completos, direcionaram para o Cristo em todo momento, mas que não era a revelação completa desse plano de redenção de Deus, que era necessário vir aquele que morreria por nós e que ele faria a obra para nós, e que nós poderíamos alcançar essa salvação. É muito interessante também isso que você falou de Romanos 11, porque realmente essa eleição, entre aspas, gera muita confusão. E principalmente nesse contexto de eu nasci assim, eu tento me santificar, eu não consigo, eu tento ir para a igreja, eu não consigo. Ou não preciso. E porque eu já sou salvo. Ou eu já sou salvo, ou eu já vou ser... Eu sou eleito, sou salvo. E isso gera um distanciamento da pessoa de Deus, gera um distanciamento e muitas vezes uma falta de interesse, de buscar mais, de buscar níveis maiores, de buscar realmente... sem santidade ninguém verá a Deus. Então, se nós não buscarmos a santificação, nós não chegaremos nesse lugar final de vermos a Deus. E Romanos 11 gera muita essa confusão, muita essa confusão. É Romanos 11 que fala a respeito de Esaú e de Jacó. É porque aí usa o nome das pessoas. Mas quando fala Jacó e Esaú na Bíblia, não se diz a respeito de pessoa. Isso. Mas o quê? Nação. Gênesis 25 vai falar o quê? 2 nações vão sair de ti, Rebeca. Então, está falando ali de nação. O que está falando ali é de um povo, que no caso o Esaú, o povo dele é o Edom, é o povo que vai guerrear com Deus o tempo inteiro na Bíblia. Então, olha, ele tem aquela confusão de Esaú, tem aquela confusão de Jacó, mas você vê que ali não se cumpre as promessas que o pai deles falou. Mas vai cumprir aonde? Na descendência. Então a Bíblia inteira vai falar o quê? É um Caim que serve, é um Caim que não serve e um Abel que serve. É um Ismael que não serve, que não tem a fé, e é um Isaac que é o filho da promessa. Se bem que os ismaelitas creem em Deus, mas eles não creem em Jesus. Sim. Sim, então Deus está apontando para o futuro. Então a confusão ali, eu escolhi Jacó e não escolhi Esaú, está falando de povo. Eu escolhi um povo. Para salvação, não. Para trazer a salvação. E o outro povo, Esaú, se quiser, pode ser salvo também pela fé. Como Raabe, como Tamar, que a gente citou e está aqui no capítulo 1. Mas o povo edomita, ele não quer saber de Deus. Ele se afasta de Deus e ele não tem fé em Deus, por isso que ele não vai ser salvo. Exatamente. É o que Jesus vai dizer em João 3,16, ele amou o mundo e tal, e o 17, que ninguém lê, vai falar que um é salvo e o outro não é salvo. E Deus quer que a gente seja os filhos da promessa, e nós somos filhos da promessa. Pedro vai dizer também, vocês são um povo escolhido de Deus. Olha quem está falando. Exatamente. São a nação santa, quem? Todo mundo que tiver fé. O contexto de Abraão ele é fantástico para entender. Por quê? Abraão é salvo sem lei. Exatamente. E Gálatas vai trazer isso. Voltem a não ter a lei, porque é a lei que vai te condenar. Não porque a lei é mal, como dizem Romanos, mas porque ela apresenta o seu pecado. Sabe por que tem esse tanto de mandamento? Lá para Moisés, sabe o motivo real? Na verdade, Deus dá os 10 mandamentos. E depois começa a acrescentar mandamentos, de acordo com o pecado do homem. Isso. Então, cada pecado que o homem iria cometendo, Deus ia trazendo através de Moisés uma nova lei. É igual a empresa. Você chega e tem um monte de regra, só que há 10 anos atrás não tinha regra. Por que vai tendo regra? Porque as pessoas vão pisando na bola. Então, antigamente, tinha um copo de vidro, aí ninguém lava os copos, aí agora põe copo descartável. Então, quando a gente não entende a graça, vem a lei. E aí começa a lei disso, lei daquilo, lei daquilo, lei daquilo outro, lei daquilo outro. Então é Deus acrescentando a lei para mostrar para o homem também que vai ser impossível ele cumprir toda a lei. É impossível para nós cumprir toda a lei. Mas, quando recebemos o Espírito Santo, Jesus Cristo diz, é possível vencer o pecado. Ou seja, o que nos condena é o pecado. Mas agora a gente tem uma habitação dentro de nós, nos livrando
de pecar. E Jesus diz, é possível se livrar. Então sim, nós somos filhos dessa promessa. Nós somos os filhos de Abraão. Então a gente já veio de filho de Deus gerado, viemos do filho da mulher, gerado também, que é o filho do homem, passamos agora pelo o filho de Abraão. Você quer acrescentar mais alguma coisa como filho de Abraão? Eu acredito que seja isso mesmo. A gente comentou, acho que, dos pontos principais, dos pontos vitais. Eu só acho muito interessante, tem uma frase que fala que se tem placa, tem história. E é exatamente a lei com os judeus. Se tem lei, tem história, tem um porquê. Era ali a sociedade também começando e eram vários erros acontecendo a todo momento e que precisava ser registrado, entrar ali agora, além dos 10 mandamentos, começar a ter mais coisas. E é muito interessante como que a gente está citando Gálatas aqui várias vezes, mas para quem não sabe, é legal colocar que por que Paulo está tão irado quando ele escreve Gálatas? Por que Paulo, ele parece que é a carta para a igreja que ele está mais assim, com ódio no coração, mas não é ódio, é o zelo, porque ele sabia que o que estava acontecendo com a igreja da Galácia. Eles estavam voltando e colocando várias leis no seu convívio com Cristo. Estava indo para um lado, se eu posso assim dizer, judaizante, trazendo essa bagagem de lei, misturando com um pouco de graça, com um pouco de Jesus, como se fosse assim: ah, não, a fé é importante, mas também é importante que você guarde o sábado. Mas também é importante que você não coma porco, que você não coma frutos do mar. Ah, não, isso aqui a fé em Cristo é importante sim, mas também, sempre tinha um mais também. E Paulo veio na contramão disso tudo exatamente porque ele se irava com essa salvação proposta pelos judeus no cumprimento da lei. E não pela graça, e não pela fé. E é por isso que ele cita esse exemplo, por isso que Gálatas 3, Gálatas 4 é tão recheado dessas orientações de que a lei ela foi como uma babá para o homem até que a maturidade viesse, até que a maioridade viesse, e que para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, que a bênção dele foi, Abraão creu, isso lhe foi creditado como justiça, essa questão de Abraão ter vivido antes da lei. É muito importante a gente ter em vista, sempre que formos estudar, para quem aquele livro foi escrito, para quem aquela carta foi escrita, a época que foi escrita, pegar esse contexto para a gente conseguir tirar o máximo possível. Eu acho que só para quem não sabe, ou então para quem não está tão habituado, ter isso bem cravado, que a Igreja da Galácia estava nessa situação de doutrinas judaizantes misturadas com o Evangelho, e é por isso que Paulo vem tão firme com isso, vem tão forte nesse sentido, de deixar bem evidente de que a lei foi necessária, como uma babá para uma criança, mas que agora em Cristo nós vivemos a maioridade, por isso que ele resgata essa promessa de Abraão citando tão claramente. Em Efésios 2,8 se falou que a gente não é salvo pelas obras, mas somos salvos para as boas obras, porque Cristo nos chamou para isso de antemão. Na verdade, a tradução da Bíblia ela traz confusão quando você lê apenas um versículo. Sempre quando alguém me traz um versículo, o que quer dizer esse versículo? Eu falo, eu pego a Bíblia, abro com a pessoa, às vezes eu sei o capítulo, às vezes eu não sei, eu vou ler, eu falei, vamos ler o contexto. Às vezes o contexto está em 3 capítulos ou no livro inteiro, aliás, está no livro inteiro, mas às vezes o contexto de uma história está em 3 capítulos e é impossível você, através de um versículo, trazer um entendimento. Porque a Bíblia original ela não foi escrita com capítulos e com versículos, mas ela foi escrita sem isso, e depois as pessoas que escreveram a Bíblia, elas começaram a colocar capítulos e versículos para facilitar as pessoas de encontrar. Isso. E não somos salvos pelas obras, essas obras aí que está dizendo, que também lá tem Romanos, tem obras e obras, uma coisa é obras da lei. E outras coisas são obras normais. Então muita gente fala assim, olha, você não é salvo porque você dá uma comida, você dá uma cesta básica e tal. Não, realmente você não é salvo por isso. Mas isso é uma boa obra. Qual que é a boa obra que não salva? A obra do judeu. Qual que é a obra do judeu? Cumprir as festas. Então o judeu, para ele ser santificado, para ele ser salvo, vamos dizer assim, para expiar o pecado dele, ele tem que cumprir Páscoa. Ele tem que cumprir asmos, ele tem que cumprir primícias, ele tem que cumprir Pentecostes, ele tem que cumprir cabanas, ele tem que cumprir tabernáculo, as 7 festas, ele tem que levar o dízimo, ele tem que entregar o dízimo, que era uma obra
da lei, ele também tinha que entregar o seu sacrifício, seja uma pombinha, ou seja, um cordeiro, para ele expiar. Então, o que em Efésios está dizendo é, você não é salvo por essas obras. Em Hebreus também vai falar que o sacrifício, né? Sim, Hebreus De touros. 4, se eu não me engano. Não, acho que 3, sim. 4 fala do descanso. Acho que pode ser. Fala também do the word, da palavra. Assim, mas enfim, vai dizer o quê? Você não é salvo por essas obras, mas você é salvo para boas obras. Qual boas obras? As boas obras de Adão, cuidar, cultivar. Quais são as boas obras? Jesus entregou obras para os discípulos. Ide, pregai o evangelho, ensinai, cuida da viúva, cuida do órfão, cuida de todos os vulneráveis. Então, essas são as boas obras que nós chamamos. Sim, é legal. Somos chamados. Eu gosto muito de comentar de obras, porque Hebreus 6, no versículo 1, vai falar sobre as doutrinas básicas, o ensino elementar, o beabá cristão. E um dos ensinos básicos é o arrependimento de obras mortas. O que é uma obra morta? É exatamente isso, é uma obra que está morta, que não produz vida, que é incapaz de gerar justificação, que é incapaz de gerar vida. Show. E complemento totalmente com essa questão do que é obra da lei e do que é boas obras. Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta, que a verdadeira religião é essa, que cuidem dos pobres, das viúvas, dos órfãos, dos presidiários, dos necessitados, dos pequeninos. Então, exatamente só deixando bem claro, né, deixando bem clara essa distinção, que nós fomos salvos sim para fazer boas obras. Isso é uma evidência de um novo nascimento, isso é uma evidência de uma vida com Cristo, isso é uma evidência de estarmos cumprindo com o novo mandamento, de que amemos uns aos outros como Ele nos amou, e que nisso o mundo saberia que nós somos os discípulos dele. Mas que isso não tem nada a ver com as obras da lei, com as obras mortas, com essas obras que são incapazes de gerar vida ou justificação. Sim. Então também, agora a gente tem o Filho de Deus, Geraldo, o Filho que veio da Maria, que é o Filho do homem. Nós temos o Filho da promessa, e dentro dessa promessa vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó, e aí depois vai começar a realeza de Jesus sendo mostrada através do filho de Jacó, que é o Judá, onde vai prometer, vai falar, olha, esse aqui é o rei. Quando ele está abençoando os seus filhos, Gênesis 49, se não me engano, aí vai falar assim, ó, de Judá vai vir um cetro, um leão, uma figura de realeza. E depois lá na frente a gente vai ver quando começam os reis, aí vem primeiro Saul e depois vem Davi, e tem uma promessa para Davi, mais uma promessa, que o Mateus é recheado de promessa, que Davi vai ter um filho onde não vai perder o seu trono. Muitos achavam que era Abraão, mas Abraão não, Salomão, mas na verdade, quem é esse filho? É interessante como que a humanidade sempre espera que o próximo já seja o cumprimento de promessa. Legal. Quando Adão e Eva têm seu primeiro filho homem, eles dão graças a Deus porque geraram um filho varão, um filho homem. E essa é a definição do nome de Caim. É muito interessante isso, porque eles já esperavam que Caim fosse o descendente, que esmagaria a cabeça da serpente, por isso eles se alegraram tanto de terem um filho varão, um filho homem. É exatamente a mesma coisa. Quando vem a promessa de que da descendência de Davi viria um que reinaria para sempre, que seu trono seria eterno, eles já esperavam que fosse o primeiro ali. Já esperavam que seria diretamente Salomão. E não, nós vemos que são de Davi até Jesus, são 28 gerações. Que é 14 de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 da Babilônia até... Fala aqui embaixo, eu só estou na dúvida se são os 14 gerações. 14 gerações. Então, vai falar aqui no 17, né? Desde Davi até a votação da Babilônia. Isso, de Abraão até Davi, 14. De Davi até a Babilônia, 14. E de Babilônia até o Cristo, 14. Então, entendi o que você falou. De Davi até Jesus dão 28 gerações. E todos acreditavam que já seria ali um filho direto de Davi. São 3 vezes 14? Não, são 2. São 2. Sou ruim de matemática. Que Abraão até Davi, que vem as primeiras 14. Depois Davi até
Babilônia e de Babilônia até o Cristo. Então mostra também a paciência, como que Deus vai fazendo todas as coisas. Jesus, você comentou um pouquinho no início sobre como que havia sido prometido que o Messias ele viria num momento extremamente difícil. E nós vemos que o Cristo havia sido prometido para a plenitude dos tempos. Ou seja, quando chegasse a hora exata, quando chegasse o momento de um ápice, entre aspas, religioso, vindo pelas mãos dos judeus, um ápice intelectual vindo pelas mãos dos gregos, um ápice agora de poderio bélico, de dominação, de reinado, vindo pelos romanos, na plenitude dos tempos, quando tudo se formou, quando tudo se convergiu, vem o Cristo agora. E o pessoal estava esperando, os judeus estavam esperando que o Messias viesse logo. Os hebreus já estavam esperando que o Messias viesse logo, que já fosse um filho direto ali de Davi, que se não fosse Salomão, já fosse o próximo, sedentos para aquilo, mas Deus tinha um plano que aquilo demorasse umas 28 gerações até que chegasse o Cristo. Exatamente. Então, ele é o filho de Davi que ele vem retomar um governo. Então, de onde que vem essa história de governo? Sempre é no Gênesis. Então, por que Deus é rei? Por que ele governa? Então, o rei, eu creio que eu falei, de governo a gente vai ter um rei, a gente vai ter um lugar, né? Uma nação, a gente vai ter os súditos e vamos ter as leis. Então, sim, Deus como rei, no Gênesis, ele cria o homem. E é por isso que ele tem o governo de todas as coisas. E por isso que ele é o maior governador e o único governador de todas as coisas. Porque ele que criou todas as coisas. Sim. Então, ele coloca esse homem na terra, o Adão, e ele dá para ele leis também. A gente falou sobre isso, não vamos voltar. Mas a história de governo vem. E o governo tinha se perdido no intuito de o homem estar com esse pecado inculcado e não saber mais a quem adorar. Então, Abraão é um tipo de rei também, sim, mas rei vem com Davi, mas o rei dos reis é Jesus Cristo, que ele vem cumprir todas as promessas e trazer um governo. E falando ali a respeito do dízimo, para não trazer confusão nenhuma, tem leis que são as leis são feitas para proteção. Eu estava fazendo fé com propósito aqui com o advogado e ele falou, as leis foram criadas para proteção. Uhum. Eu falei assim, uau, e é isso que Deus faz para a lei. E a lei também, ela dá sentido, vamos usar aqui o exemplo do dízimo. Muitas pessoas falam, eu tenho que dar 10%. Irmão, o cara que pensa dessa forma, ele também está preso na lei. Em qual sentido? Eu tenho que dar, a gente teria que trocar. Não é que você tem que dar 10%. Pelo menos 10%. É isso que a palavra está falando. Por isso que chega no Novo Testamento, a pessoa ela não está mais presa a dar só 10%. Porque as pessoas ficam questionando, eu não vou dar porque não é lei, que não é aquilo. Realmente não é lei não, você tem que exceder a lei. Tem coisas que você tem que exceder a lei. Você vai amar ao próximo a qual medida? Não tem medida. Não tem medida. Então, no governo de Deus, não tem medida para o amor. E na questão financeira, não tem medida para você ser um doador. Porque você não é dono de nada. Essa que é a lógica. É você ajudar cada um na sua necessidade e você ser fluente em tudo. Olha só, você não tem uma lei, eu tenho que dar 10%. Não, meu irmão, não precisa mesmo não. Você tem que exceder essa lei. Não, estou dando 10 não, estou dando 15. Não, esse mês eu dei 20. Por quê? Eu estou grato a Deus, não está me sobrando nada, eu sou próspero. Não tem me faltado nada. O meu governador, o meu rei, o filho de Davi, e aí a gente vai vendo, né, também é legal, eu lembrei aqui agora, né, no Evangelho, alguns vão falando assim, o filho de Davi tem misericórdia de mim, acho que é o cego, né? Ele reconhece. O Bartimeu ele é o filho de Davi, ou seja, aquelas pessoas que deveriam reconhecer o Messias, o Cristo prometido, esse ungido, o original não estava reconhecendo, mas ali tem um cego, as margens ele está reconhecendo, como também tem mulheres reconhecendo, filho do homem. Então, olha como que vem sempre pelo Espírito, Jesus trazendo a sua palavra, o próprio Cristo andando no meio daqueles homens e eles reconhecendo. Imagina eles olhando assim, igual eu estou olhando para você assim, olhando e Deus trazendo a revelação àqueles homens que estavam ali, a escória da sociedade, falando assim, é o filho do homem.
Tipo assim, os fariseus ali que conhecem a palavra, mas eu estou tendo uma revelação que você é o filho do homem. Olha, você é o filho de Davi. Isso é incrível. Sensacional a revelação que Deus traz. E voltando a falar que é pela graça, nós só temos essa revelação quando vem de Deus. E sabe o propósito desse programa aqui? Não é ninguém aqui ser famoso, não, mas é fazer o nome de Deus famoso. É que essas sementes, essas palavras que a gente lançou aqui agora, elas venham alcançar pessoas ao ponto delas reconhecerem: filho de Davi, agora eu tenho um rei, agora eu tenho um governante, eu não preciso de um governante levantado pela direita, pela esquerda, ou um novo governante, eu já tenho um governante. Eu não tenho lei, a minha lei é a lei de Deus, ela excede todas as coisas. É dar outra face, é o menor, e ele é o maior. É quando eu me humilho, aí eu sou exaltado. Não por homens. Você nunca vai ser exaltado por homens, mas vai ser exaltado por Deus. Quando você se humilha perante os homens, aí Deus vem e ele te exalta, porque o nome dele é glorificado na humildade. Então, o reino de Deus, que é o tema que a gente vai tratar ao longo de Mateus, ele fala disso mesmo. O reino de ponta cabeça é totalmente ao contrário das leis humanas. Não precisamos. Eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. A gente quer o direito nenhum, não. Exatamente. É legal porque quando Jesus ele vem instaurar um reino, o pessoal acreditou, o pessoal mais uma vez judeu, eles acreditaram que era um rei de poderio militar que iria vir para destronar Roma e para recuperar a sua, entre aspas, independência. Jesus ele veio trazer um reino em forma de cultura, por assim dizer. Um reino que seria implantado no coração daquele povo que estava recebendo da sua palavra, mudando a sua mentalidade, mudando a sua natureza para transformar. Porque foi exatamente o que você disse. O reino ele vai ter um rei, uma cabeça, um governante, vai ter uma pátria, vai ter um terreno, que a nossa não é aqui, mas que a nossa pátria é celestial, a nossa Jerusalém é celestial. Mas também tem as leis e tem os súditos. As nossas leis são o quê? São essa cultura do reino que Jesus veio implementar. De dar a outra face, de orar não para aparecer, mas entra para o seu quarto, porque o Pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Não saiba a sua mão direita, não saiba a sua mão esquerda do que a direita faz. É uma proposta de reino completamente diferente, pautada em amor, pautada em generosidade, pautada em paz, pautada na humildade, pautada na quebra de todos os paradigmas que eles tinham como vitais para ser judeu. O judeu gostava de bater no peito, de se orgulhar. O judeu ele tinha prazer em mostrar que ele sabia orar muito bem, que ele jejuava muito bem, que olha só para mim como que eu sou religioso, como que consigo manter, como que consigo fazer a manutenção, como eu tenho aliança com Deus. E Jesus vai mostrar uma contramão de tudo isso. O reino que ele vem trazer é um reino que, se for parar para pensar, realmente naquela época completamente difícil de aceitar. Muito difícil, muito diferente. É o vinho novo em odres velhos que se romperia. Era necessário que aquele modelo, aquele odre velho, aquela pessoa, numa criação anterior, ainda antes de se converter a uma nova criação, não suportaria o vinho novo, os ensinamentos novos, o Espírito Santo habitando, não suportaria as realidades novas desse reino que ele veio trazer. Isso é muito, muito incrível, muito incrível, muito incrível. O modo como ele vem implementar, o modo como ele vem ser rei, agora por influência, não mais por domínio. Jesus ele vem porque ele quer que a sua vida seja um padrão para nós imitarmos. Não um rei que não está nem aí para a sua postura e que só ordena que os seus súditos façam A ou B. Mas ele faz o A ou B e por causa da sua vida, por causa da sua influência, por causa do seu amor, agora os súditos também passam a fazer A e B. É muito diferente do que eles tinham como padrão de reino, padrão de vivência, que ele quebra com todos esses preceitos e paradigmas. Legal. Então ele, como rei, ele vem resgatar todos esses reis falhos que tiveram aqui no capítulo 1. Ele vem ser o rei dos reis, mostrando que nenhum desses reis aqui, da sua descendência, foram capazes de governar como deveria governar, e é impossível alguém governar como Cristo governa. Então é um governo de liberdade no Espírito, e também todos esses homens vêm ser salvos pelo filho de Abraão
e pelo Filho do homem. Então aqui vem falar de salvação e vem falar de reino. Vem falar de salvação, mas vem falar de um novo governo e de pessoas que vão obedecer. No caso aqui, capítulo 1, para a gente estar finalizando, o José, que foi obediente. Como um Abraão, ele também foi obediente, ele recebeu uma palavra, não abandona Maria, porque o que está nela é do Espírito. Aí tem uma promessa, e ele aceita como Abraão também, e ele vai começar a cuidar desse Cristo como criança, e a Maria, que foi agraciada por Deus, como nós também somos agraciados de receber essa graça. Ela é uma bem-aventurada, e nós também somos bem-aventurados quando recebemos esse Cristo. Exatamente. O versículo 19 vai dizer: então José, seu marido, como era justo e não queria infamar ou difamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas. Legal. Não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. É legal que o Mateus, quando ele escreve sobre inspiração do Espírito Santo, deixa bem claro que José, ele era alguém que tinha retidão com Deus, ele era alguém que perseverava na palavra, era alguém que cria, que era o mais importante de tudo. Então, quando ele recebe uma palavra ali, que ele teria um filho da promessa, que ele teria ali um filho real, que teria ali o filho do homem e o filho de Deus, ele crê naquilo, ele se agarra àquilo. Mesmo que ele queria deixar Maria para não difamá-la, para não acontecer o pior, ainda assim ele fala: não, eu recebi essa palavra, então eu creio nessa palavra, eu vou me estabelecer nessa palavra. E é interessante como é que José, filho de Davi, mostrando essa descendência, mostrando como que o filho que viria dele também seria o filho de Davi, não um filho de Davi. Legal. Eu estava conversando com Samuel ontem e falei disso. Olha como é que interessante, o pecado vai entrar no mundo por causa do homem, mas um mensageiro que vem trazer uma mensagem para fazer esse homem pecar, para incentivar esse homem a pecar, que é o diabo. Agora Deus manda o seu mensageiro para trazer uma mensagem de vida. E eu falei: Samuel, olha que incrível, ele estava falando de 2 Coríntios 4. Falei: agora nós somos as cartas vivas de Cristo, ou seja, nós somos os mensageiros, mas também nós somos uma carta. E para cada um que teve uma história ruim até agora, quando você crê em Cristo, você tem um papel em branco, que você pode escrever uma nova história na sua vida a partir de Cristo. Você agora é uma carta de Cristo. Então vamos finalizar por hoje, né? Vamos. E muito obrigado mesmo, Felipe, pela ajuda aí, pelo companheirismo. Tem sido uma bênção. E você tem gostado do programa, como eu falei, pode comentar aqui, porque nós não sabemos tudo da palavra, nós temos somente uma parte da revelação. As sementes foram lançadas, que Ele possa abençoar muitas vidas e que você crê em Deus, porque os seus pensamentos e os seus sonhos são bem maiores do que os nossos. Deus abençoe a sua vida. Obrigado, Igor, mais uma vez. Te amo, viu? Obrigado por acordar aí 5 horas da manhã para vir para cá, deixar a Karen lá. Mas a gente está lançando aqui as sementes e você é parte disso também. Valeu, Felipe. Tamo junto. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Esse é o programa The Word, a palavra. E a palavra é Jesus Cristo. Amém.